E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É quase um toque. Eu olho minha agenda e eu vejo o que tem que fazer no outro dia. E aí eu olho ali e falo, cara, tá tudo na agenda. Então amanhã é só eu obedecer esse comando aqui. Aí eu me acalmo. Agora, se eu preciso ligar pro Muzi a 1 da tarde e eu não tá na agenda, eu não consigo dormir, cara. Enquanto eu não levantar, escrever na bosta de um papel e deixar na frente do meu computador, ligar para o Muzi 1 hora. Eu escrevo no meu bloco de notas. Cara, se eu não fizer isso, eu fico com aquilo na minha cabeça porque eu vou esquecer, porque é importante. Agora, ele repassa eu tenho que deixar em algum lugar extra meu cérebro. E daí amanhã eu acordo e respeito aquele comando. Tem em algum lugar também. Não, e eu tenho que pensar o que são as atividades repetitivas? Ai, como é que eu vou falar isso, Wesley? Me ajuda. As atividades que não são cognitivas, as atividades mecânicas. Ah, tá. Né? Então, por Carimbar exemplo, coisa, mandar e-mail. Não, antes disso. Treinar. Então, por exemplo, sexta-feira que é o meu dia cirúrgico, né? Então eu vejo na hora do jogo do Brasil, né? Não, amanhã eu e o Wesley a gente vai fazer um tour aí, a gente vai gravar em tudo que é canto. Mas, por exemplo, amanhã eu não vou, principalmente amanhã, que não é uma rotina minha, e hoje que eu vou dormir um pouco mais tarde. Que mudou, então, principalmente porque eu vou mudar a rotina e principalmente porque eu vou dormir mais tarde, o que eu faço? Eu durmo para me acalmar, senão eu fico com a sensação assim, eu tenho só 6 horas para dormir, eu tô sem 5 horas para dormir. Eu sou essa pessoa que fica contando o contrário, porque eu sempre tive que fazer isso na minha vida. Tinha a época que a gente passava visita na enfermaria de ortopedia e, cara, isso me fez muito bem. No sentido de me deixar uma pessoa rígida. A gente tinha que passar a visita às 4 da manhã. Disciplina, né? Por quê? 7 da manhã tinha que estar no centro cirúrgico, paciente anestesiado, com a mesa pronta, esperando o professor para operar. Ou era isso, ou você tomava pau. Não tinha conversa. A conversa era essa. Enfim. Então, nessas condições, isso já me acalma por quê? Porque já me tira essa sensação. Eu tenho só 4 horas para dormir, eu tenho só 5 horas para dormir. Muita gente não consegue dormir porque fica pensando desse jeito. Eu tenho pouco tempo para dormir, eu tenho pouco tempo para dormir. A Roberta é uma dessas pessoas. Se ela fixa no que ela tem pouco tempo para dormir, cara, ela rola do meu lado a noite inteira. E outra coisa que é importante é quando você acorda de madrugada, não olha a hora, velho. Eu sei que é muito difícil. Mas, cara, se você levanta, não olha a hora, cara. Não faz bem mesmo. Tenta relaxar, imagina seus músculos meio que derretendo na cama, assim, afundando na cama, faz um mindfulness. Porque se você olhar a hora, ferrou, velho. Você vai ver ali e daí você vai começar assim. Eu tenho 2 horas e 30. E aí, puta, cara, aí fudeu. Aí acabou seu sono. E foi o que aconteceu isso comigo hoje, porque eu tava com tudo tão planejado na minha cabeça que eu despertei 10 para 5 e saí fazendo as coisas. Aí eu olhei e falei, mas tá errado esse relógio, às 5 da manhã ainda? Não, eu falei, puta que pariu. Mas, por exemplo, eu penso as coisas que estão no automático. Então eu levanto, eu penso levantando da cama, ficando deitado em cima do meu lado direito, sentando na cama, pegando meu chinelo de cirurgia que tá no meu armário. Ou então, né, eu fico lembrando aonde eu deixei, porque às vezes eu deixo no hospital, né, então a última vez que eu operei eu deixei, então eu sei que tá lá no Moriá, no vestiário, em cima do armário 42, né, é onde eu deixo estratégico, né, a galera deixa o sapato de cirurgia no vestiário, né, mais fácil você ficar carregando pra lá e pra cá. E eu penso em todas as coisas que eu tenho que fazer mecanicamente, aí eu vou acalmando, né, eu vou pegar um táxi, o táxi eu vou colocar tal endereço, o cara vai me deixar em tal lugar, eu vou levantar, vou dar até espaço, eu vou entrar no hospital, vou colocar máscara, E isso vai me tomando tempo e vai me acalmando. Por quê? Porque eu tento viver as coisas em tempo real. É um movimento contrário. É uma força contra a ansiedade. A ansiedade, ela tem a propriedade de fazer você querer viver antes daquilo acontecer. Quando eu trago as coisas para o tempo presente, natural, eu ensaio na minha cabeça o que eu vou fazer. Isso me ajuda muito a acalmar, principalmente coisas muito importantes. Né? Quando eu vou dar uma aula muito importante, quando eu vou ser questionado por algumas coisas. Então, sempre em situações de estresse, eu ensaio na minha cabeça. E por isso que, por exemplo, a maioria das pessoas, quando aprendem a fazer isso, elas precisam de um tempo
para ensaiar aquilo. Eu faço muito isso antes de dar aula. Esse dia em Porto Velho eu estava muito cansado. Então eu peguei, abri minha palestra, sentei no cantinho, eu pedi para usar o banheiro. Todo mundo achou que eu estava cagando. Não, eu fui lá, entrei no banheiro, né, abri a palestra, eu olhei. Olhadinha de 8 minutos antes. E encadeei o que eu ia falar, por quê? Porque também com sono, sua cabeça ela não te responde tão bem assim, né? Aí eu peguei, olhei, vi que eu tinha decorado a ordem dos slides, que eu tinha decorado os assuntos, beleza, agora vamos embora. Então, isso acho que é uma dica, né? Você viver as coisas. Tem até um filme, cara, que eu não lembro o nome desse filme. Não sei se você já assistiu. É um sujeito que ele é capaz de viajar no tempo. Então ele, por exemplo, ele vive uma coisa e ele passou uma experiência ruim. Então ele entra num lugar fechado. Sim. E ele faz uma coisa e ele volta. Você assistiu esse filme? Lembra? E uma coisa muito icônica, ele sai com uma menina que ele é apaixonado. E aí ele é um desastre na cama com a menina. Aí a primeira coisa ele, pera um pouquinho, ele entra no armário e volta no tempo logo antes dele dormir com a menina. Só que ele faz isso 15 vezes. Por quê? Porque aí na realidade, na 15ª realidade, né, que ele voltou, aí ele faz o diabo, tudo que a menina gosta. E a menina sai apaixonada por ele. Ele, haha, malandrão, malandrão, malandrão. Isso, na verdade, é a capacidade que a gente tem de simular na nossa cabeça as coisas que a gente vai fazer. E que se você faz isso, em vez de você ficar com medo das coisas que você tem que fazer, né, isso vai te dar calma. Isso vai te dar calma para coisas difíceis. Por exemplo, hoje, para mim, né, sei lá, dar uma aula, me expor numa situação, sei lá, onde eu não esteja habituado, mas né, para quem vai fazer uma prova, né, se imagina sentado fazendo a prova, né, exercita você sentar num lugar e ficar sem olhar no telefone, sem falar com ninguém, sem ficar pescando, ficar lá 4 horas sentado, olhando aquilo. Um barulho de salgadinho às vezes em volta. Tenta mimetizar o máximo possível a Exato. situação. Eu tenho uma coisa que funciona pra mim. É por isso que alguns músicos vão fazer reconhecimento de palco antes de fazer o jogador show, né? também. Os caras vão lá, o jogador pisam. vai no gramado. Isso aqui então é desse jeito. Uma coisa que eu faço é tentar imaginar o pior cenário possível. Quando eu tô com medo de fazer alguma coisa ou ansioso demais. É imaginar o pior cenário possível, sentir aquela sensação de ter falhado ou dado errado da pior maneira possível. E aí eu falo, a pior coisa que pode acontecer é isso, então beleza. Então eu vou fazer tudo que for menos aquilo, já tô melhor, entendeu? Isso quando você vai fazer um texto pela primeira vez. Qual é o pior cenário possível? Ninguém dá risada, o pessoal levantar e ir embora, não sei, então eu tô acostumado. Se ninguém der risada, eu já sei lucro, qual vai ser a sensação, entendeu? E aí eu vou lá e eu venço esse medo de contar a piada pela primeira vez, entendeu? Pra mim funciona, não sei se pra todo mundo funciona isso. Fala, Edlen, eu vou contar um negócio. Eu acho que é uma boa estratégia, cara, porque... Só que também acho que não pode ser um cenário muito extremo, porque senão desmotiva. Não tem que ser uma dose organizada ali. Então, mas normalmente eu vou pro extremo. Às vezes funciona, né? Funciona, mas talvez não seja pra todo mundo. Não é o extremo, tipo, eu vou no palco, eu tropeçar, cair, quebrar a cabeça, esse vai ser o extremo. O extremo dentro do possível, do que é o natural, né, de acontecer. E aí tem as situações do ambiente, estar um ambiente saudável ou não. Por exemplo, eu não gosto de usar pré-treino. Eu tolero muito pouco estimulante. Ou posso falar que eu não tolero. Né? São alguns só que eu uso em situações muito delicadas. Né? Eu consigo usar um pré-treino que tem baixa cafeína, no caso o da Max Titanium, o Horus, né? 150mg eu lido bem. Mas, por exemplo, se eu passar mais que isso, cara, eu fico muito mal. Eufórico. Pior que isso, sabe o que começa a acontecer comigo durante o treino? Eu começo a discutir na minha cabeça. E aí, na minha cabeça, só vem coisas difíceis que eu vivo no meu dia a dia. Críticas, agressões, injúrias. E aí, eu começo a discutir e cara, isso me faz um mal, Wesley, porque, assim, o meu dia começa ruim. E aí é Deus treino também, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, já teve dia que eu deixei de treinar porque eu estava discutindo tanto dentro da minha cabeça com as coisas, e coisas que nunca aconteceram. E que nunca aconteceriam. É que eu esqueci a pessoa que falou isso. Falou que 99% das coisas que a gente imagina nunca vai acontecer. Isso é ansiedade, cara. Você cria cenários. E eu criava coisas tão reais que, por exemplo, eu ficava imaginando assim, eu vou discutir com aquela pessoa, ela vai responder isso, aí eu vou responder isso. Se ela responder aquilo, aí eu respondo isso aqui. Nossa. E se ela responder aquilo outro? Quer dizer, eu tava discutindo pela pessoa comigo. E eu sabia que depois, no final, essa pessoa ela não conseguia formular um argumento, mas eu era
tão complexo na cabeça que eu falei, não, eu vou colocar todos os cenários possíveis, que nem você falou de cenário, mas de uma forma ruim. Por quê? Porque o ambiente fica ruim. E no meu caso ficava ruim como? Por quê? Porque eu transformava o meu ambiente psíquico por um estimulante. E que às vezes não era nem necessariamente um pré-treino, era, por exemplo, exagerar na dose de café. Cara, eu já atendi muito paciente na clínica que foi só reduzir a cafeína, cara. É mesmo? A pessoa toma 10 xícaras por dia, 12 xícaras de Aí café vai por ficar dia. ansioso mesmo.